Será que ela tá boa já? Eu vi a molinha dela igual de chuchu sequinha, eu acho, semana retrasada. Na última semana que a gente veio, eu acho. Essa molinha aqui, né? É. Não tá seco? Tá sequinha. As duas molinhas que tá perto dela aqui tá sequinho. Aqui o cabo dela também tá seco. Vamos ver se dá pra comer? E ela tá oca desde semana retrasada. Barulho de oco desde semana retrasada. Segura aí pra mim cortar ela então. É. Primeira melancia cortada. Por dela. Será que vale a pena comprar uma terra pequena, comprar uma propriedade pequena? Vou passar para vocês aí qual é a minha opinião. Eu sempre tive vontade de ter alguma coisa na zona rural, apesar da minha atividade, a minha profissão atualmente não ter nenhuma relação com esse ambiente, mas eu fui criado, né, em ambiente rural. Meu pai trabalhou com gado, estou trabalhando em fazenda de gado vários anos, e eu sempre gostei do ambiente rural, apesar de não levar muito jeito, mas eu sempre gostei, sempre achei saudável a vida no ambiente rural. Eu sempre tive vontade de ter um lugarzinho na roça. Aí eu já vou passar para vocês de terreno grande e terreno pequeno. Eu sempre quis ter um terreno que eu pudesse criar um gadinho, até mesmo para ele poder me ajudar. Lógico, nós não somos ninguém com dinheiro, a gente não é rico. Isso aí das dificuldades, né? Não é barato você adquirir a terra, não é barato você comprar os animais, cuidar, exige custo também, gasto e entendimento. Eu já ouvi histórias de pessoas com dinheiro que levaram prejuízo criando gado, porque você tem que fazer aquilo que você entende. Se você não entende e quer fazer, você tem que pelo menos correr atrás do conhecimento necessário para você não se frustrar e não tomar prejuízo. Lógico, se você sabe o que você está fazendo, sim, compensa. Tem alguns canais no YouTube que já até ensinam isso, como é que você pode começar na pecuária sem ter a terra, né? E às vezes até com pouco investimento, mas é preciso fazer muito bem as contas. Esse não era o nosso caso, nem o nosso desejo, então eu sempre quis um lugarzinho menor, uma chácarazinha. Aqui tem 7.300 metros quadrados. Não dá para criar boi, né? Até porque uma boa parte está comprometida com as pocãs que já estão adultas, estão produzidas, não vale a pena você cortar elas, né? E também, mesmo que fosse, não é, né, 7.000 metros, não é nem 1 hectare, eu acho que no
no tratamento a pasto, na criação a pasto, eu acho que a conta média aí do Brasil é de um animal por hectare, se eu não me engano. Não adianta você criar um boi só aqui, não ia fazer tanto sentido. Mas para cuidar já é muito. Já é uma terra muito grande. Vocês podem olhar aí, ó, a gente está vindo no meio do mato. Foi só começar a chover que o bicho pegou. E eu não tô conseguindo ainda tempo para roçar, porque, como vocês sabem, a minha esposa já tá para ganhar neném e a gente vem para cá para descansar um pouco, e eu acabo ficando com as crianças para ela poder relaxar um pouco mais, porque por conta do meu trabalho ela já fica, né, com eles o dia todo e eu sei que é exaustivo. Aí eu já entro num outro ponto também, um outro ponto que é clichê, mas que de repente você caiu de paraquedas aqui agora pensando que pode ser para você, que é a questão do descanso. Ah, vou comprar um pedacinho de terra para descansar. Certamente você já ouviu isso, né? Olha, se você não pode pagar alguém para cuidar para você, é ilusão, você não descansa não. Eu tô aqui conversando com vocês no sol, tô todo suado, mas o objetivo aqui é estar mais com a enxada na mão do que com o celular. E é cansativo, gente, é exaustivo. A gente não costuma vir para cá para descansar não, né? Vocês veem aí nos vídeos aí a luta da gente aí com capina, com roçada, tentando plantar alguma coisa, né? Mas o terreno já é muito grande, eu digo para eu cuidar sozinho nos finais de semana. Eu acho que com um pouco de dedicação é possível você sobreviver, ninguém vai enriquecer, mas é preciso uma família, é perfeitamente possível uma família sobreviver numa terra, se tiver água, uma terra igual essa aqui, com 7.000 metros quadrados. É a questão da diversificação. Você diversificar o cultivo, né? Você pegar uma terra pequena e trabalhar com monocultura, é mais difícil você conseguir uma grande renda num espaço pequeno. Mas agora, se você tiver uma hortinha, tiver uma plantação de aipim, tiver uma outra cultura e for diversificando, eu acredito sim que dê para você ganhar algum dinheiro e sobreviver. E acima de tudo é cultivar o próprio alimento, né, de maneira mais saudável. O nosso objetivo aqui com essa terra eu digo que é para nossa satisfação, primeiramente. A gente está aqui porque gosta, né? Muita gente me chama de doido. Eu saí do meu serviço na sexta-feira à noite, colocar as crianças dentro do carro e vim para passar o final de semana num lugar de estrada de chão, sem luz elétrica. Tem muita gente que acha que eu sou doido de vir para cá. É um programa de índio, né? Não sei se você conhece essa expressão, mas a gente está aqui porque gosta. Eu adoro estar aqui no sítio, eu gosto de estar em contato com a natureza, eu gosto de sair de casa à noite e olhar as estrelas sem muita interferência de iluminação artificial. Então eu gosto. Mas lá na minha cidade está acontecendo um fenômeno que eu não sei se é só lá ou se está se estendendo pelo Brasil inteiro, que são grandes propriedades sendo divididas em pequenas chácaras. E quando eu falo pequena, é que elas são cada vez menores até. Hoje eu já vejo pessoas vendendo terrenos de 1.000 metros quadrados. A pessoa compra um sítio, divide dinheiro em várias chácaras e vende pequenas propriedades. Eu penso que daqui a pouco vai ser um condomínio urbano. Você acha que está indo para um lugar para você ter sossego, estar em paz, zona rural, e você não tem como controlar os seus vizinhos, né? Cada um gosta do que gosta, mas às vezes você comprou um pedacinho de terra pequenininho, com dificuldade, pensando que vai para pelo menos ter sossego, e daqui a pouco aquilo está tudo povoado, sem contar os problemas, né, de saneamento, rede elétrica, documentação. Aqui foi tudo documentado, mas ainda está em processo de inventário, e por conta disso a gente ainda não tem luz. Agora você imagina um local onde às vezes aquilo foi dividido, vai ser vendido sem escritura, sem documento.
a dificuldade que você vai ter para conseguir colocar energia elétrica, a questão da distribuição de água também, então é muito complicado. Bom, falei demais, né? Tô dando uma volta aqui no sítio. Vale a pena uma terra pequena? Eu acho que vale. Depende muito do que você quer. Se você quer um local para você se distrair, para você habitar um outro ambiente, fazer tarefas que fogem um pouco da sua rotina, eu acho que vale muito a pena. E quanto menor, mais fácil de cuidar. Só é bom ter cuidado com essa questão aí que eu falei anteriormente, que às vezes o lugar depois vai ficar muito habitado, você não vai parecer estar na roça, né? Acho que falei muito, não sei se eu exagerei, mas é a minha opinião aí sobre isso. Eu estou muito satisfeito aqui onde eu estou. Só não estou mais satisfeito porque eu consigo ainda fazer pouca coisa. A minha vontade era estar aqui todo dia, isso ainda não é possível. Mas Deus tem reservado para a gente. Então acredito que daqui a pouco a gente consiga um pouco mais de folga, consiga estar aqui mais tempo. E conseguindo produzir mais, a gente vai ficar num ambiente melhor, vai estar comendo alimentos saudáveis e educando as nossas crianças num ambiente onde a gente possa ter controle e menos influência externa. Mais um final de tarde, a gente já está se preparando para ir embora. Eu estava falando sobre diversificação, né, de produção em pequenos terrenos. Aqui, por exemplo, a gente já tem plantado aqui, nem tudo foi eu que plantei, lógico, né? Tenho muita ajuda, né? Ele faz hoje muito mais do que eu aqui, que é o Hélio, tio da Rafaela, que o nosso terreno é meio que junto e misturado. A gente já tem a horta, diversas hortaliças. A gente já tem o aipim, tem a lavoura de pimenta, né, que a gente não consome, ele plantou para ver se fazia alguma renda. Tem o bananal, está se formando ainda, mas daqui a pouco está cheio de banana, já tem um pezinho já com muda. Tem a batata doce, que a gente já plantou, 2 qualidades até de batata doce. Tem as fruteiras, né? O que eu plantei, tem a pocã, tem a manga, tem o abacate, enfim. E olha o tanto de espaço que ainda tem sem cultivo, né? Muito capim ainda para a gente cortar. E é tudo espaço que pode ser aproveitado. Tenho a parreira de chuchu também, de vez em quando dá bastante chuchu. E a gente não dá conta de plantar isso tudo aqui.
Ainda não damos, né? Mas se Deus quiser a gente vai ter mais tempo para ficar aqui e vamos poder cultivar mais, aproveitar mais o terreno que a gente tem. A nossa divisa é aqui na placa, da placa para cá é o terreno da tia da minha esposa, da placa para lá é o nosso terreno, mas a gente é colaborativo, cooperativo. A gente não tem essa divisa, então a gente se ajuda. Ele ajuda muito mais a mim do que eu a ele até o momento. Além das plantas, tem o galinheiro, né? Que seria a produção de carne e de ovos, proteína em geral. Mas, vocês viram aí no vídeo anterior, nossa primeira tentativa não deu muito certo. Mas a gente não desiste, a gente vai continuar evoluindo aí, vamos colocar o choque para a gente poder repor essas galinhas que a gente perdeu aí, possivelmente por conta do cachorro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado alguma luz a vocês aí. Um abraço e até o próximo vídeo.